Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 11, que fala dos três reinos, e a gente vai para a pergunta 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? E aí os espíritos respondem: isso seria retrogradar. O que é retrogradar? Não é? É voltar para trás. É você, ao invés de progredir, regredir. Perdão. Então, se um espírito de um homem encarnasse num animal, ele estaria regredindo. E o espírito não regride, ele não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Então, o rio, assim como o rio não, as águas do rio não voltam, né, para a nascente, o espírito não retrograda, ok? E ali ele está pedindo para a gente dar uma olhada na questão 118. Eu posso colocar ela nos comentários desse vídeo para vocês voltarem se quiserem fazer uma recapitulação. Pergunta 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências, não é? Metempsicose seria o homem encarnar num corpo de um animal, não é? E aí os espíritos dizem o seguinte: nessa ideia, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo, né? O sentimento que o homem possui de suas diferentes existências. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Ele tornou essa ideia distorcida, ele trocou as bolas. E aí, Kardec diz o seguinte: seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, não é? Passando de um estado inferior para outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformasse a natureza, né? É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, né? Essa transmigração direta saiu de um corpo e foi diretamente para outro corpo, né? O que implicaria a ideia da retrogradação ou a ideia mesma de fusão, que, por exemplo, um homem teria um espírito de um macaco, um espírito de um gorila, um espírito de uma foca, de um elefante, de uma ameba, né? Se a gente pudesse dizer isso. Bom, ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se, né, acontecer entre os seres corporais das duas espécies, aponta que estas espécies são de graus inassimiláveis. Não dá para se unir esses graus, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Então, um espírito que anima o corpo de um gatinho não dá para animar o corpo de um homem assim diretamente. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Iria haver, né, uma forma de homens gatos, homens macacos, homens raposa e elefante, e etc. Ia ser uma coisa estranha. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda ao contrário na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade, né? Ele é digno. O que o rebaixa? O que rebaixa o homem? É o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Então, se o homem faz mau uso dessas habilidades, né, dessas capacidades que ele tem, ele é rebaixado por causa disso.
Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. Então, a metempsicose, apesar de ter uma visão um pouco distorcida, não é, do que é o progresso, ela corrobora que a reencarnação existe. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda segredo. Esse ponto inicial, da onde o espírito veio, né? Então só Deus sabe. Dado não é ao homem conhecê-las, não é? De modo absoluto. Nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo os espíritos, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Então, alguns espíritos acreditam que o homem já passou por vários, né, estágios animalizados, né, até mesmo como molécula, depois como uma ameba ou uma bactéria, aí depois virando um ser mais complexo e até chegar ao homem. Segundo outros espíritos, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas, esse daqui, né, que fala que a gente tem que atravessar por todas as categorias, apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo, né, é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e o do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessária de acordo com a perfeição de seus órgãos e também com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza a quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde a tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, aí para a gente dar uma olhada na questão número 188, constituem igualmente raças diferentes, distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, né? Os animais são auxiliares dos homens, mas de modo nenhum procedem das da terra, né? Espiritualmente falando, outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, o homem, né, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal que pré-existe e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com seu adiantamento no caminho, na senda do bem, e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso
Repetimos, está nos segredos de Deus como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Bom, gente, a gente fica por aqui, tá? No próximo vídeo, a gente já vai entrar na parte terceira do livro, que é uma parte muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu vou fazer uma aula de revisão sobre essa parte aqui, porque eu acho essa parte muito extensa e a gente pode se perder no meio do caminho. Então, se você tem dúvidas a respeito, coloque suas dúvidas nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, dá sua curtida. Se você acha importante esse assunto, compartilhe com aquelas pessoas que têm o mesmo interesse que você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. No YouTube, aperta o sininho para receber as notificações. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.